Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Nós sempre tratamos de assuntos teológicos aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar de um tema que é mais voltado para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se você não é Adventista do Sétimo Dia, seja bem-vindo, fique à vontade para assistir o vídeo. Mas esse vídeo ele tem este público-alvo, então eu acredito que aqueles que são Adventistas do Sétimo Dia talvez se identifiquem melhor com o vídeo, com a proposta do vídeo. Entretanto, muito do que eu vou dizer, principalmente na parte histórica, vai te ajudar. Você não precisa ser necessariamente Adventista do Sétimo Dia para perceber os malefícios, as ideias assim estranhas que estão por trás do evolucionismo, espiritismo e marxismo. Nós vamos falar sobre essas três filosofias, essas três, vamos dizer, teorias, não é? Que surgiram em um contexto muito específico para nós, que somos adventistas do sétimo dia, e é aí que esse vídeo vai, como eu disse, tornar-se mais assim, direcionado para o público. Esse vídeo vai se direcionar realmente para o público adventista, mas você é bem-vindo para permanecer. E se você gostar do conteúdo, por favor, compartilhe com aqueles que precisam talvez ouvir acerca deste tema, tá bom? Fica com a gente até o final desse vídeo e deixe seu like para que esse vídeo tenha relevância. Muito bem, queridos amigos, hoje nós vamos falar sobre as três antimensagens angélicas. Ai, pastor, o que é isso? Que três antimensagens angélicas são essas? No livro de Apocalipse, capítulo 14, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 14, nós vamos encontrar as três mensagens angélicas. E como um povo, como igreja, como organização, nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que as três mensagens angélicas, aqui em Apocalipse, capítulo 14, deveriam ser proclamadas até o fim, quando Jesus Cristo voltar. Estas três mensagens angélicas, elas ganham força, ou elas são amplamente divulgadas, pregadas, ensinadas, pela escatologia do livro de Apocalipse, por aquilo que a gente entende quando a gente faz uma exegese clara desse texto. Essas são mensagens que deveriam ser pregadas, proclamadas no tempo do fim, pouco antes da volta de Jesus. Deus então teria um povo que proclamaria estas mensagens. Então vamos ver que mensagens são estas. Quais são as três mensagens angélicas? Bom, estas três mensagens, como eu disse, elas estão em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, e no verso 6 e 7 nós temos a primeira mensagem angélica que diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha que coisa interessante. Nós temos aqui muitas verdades incluídas aqui nestes versos, não é? Nós temos já aqui uma fraseologia que relembra um dos mandamentos do Senhor, aquele que fez porque lembra do quarto mandamento: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui diz: temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Aqui fala sobre a chegada de um juízo de Deus. Chegou a hora do seu juízo. Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que nós temos uma data muito especial onde esta mensagem acerca do juízo deveria ser pregada. E que juízo é esse? Vamos falar já já. Mas aí nós temos a segunda mensagem angélica. E qual é a segunda mensagem angélica? Apocalipse capítulo 14, o verso 8 diz: Seguiu um outro anjo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, a segunda mensagem angélica é de que Babilônia caiu. Ou seja, as falsas doutrinas,
as ideias que são contrárias à Bíblia, isso tudo vai por terra. Essa é uma mensagem que a gente tem também que pregar. Não é simples, não é uma mensagem fácil para ser dada ao mundo, mas é a mensagem de que a Babilônia caiu, aquela grande cidade que deu de beber a todos do vinho da sua prostituição. Tá? Então as suas falsas ideias, a sua religião falsa, com ensinamentos equivocados, foi propagado no mundo e isso precisa ser mostrado. As pessoas precisam entender, não? Essas mensagens precisam ser combatidas. Não é? E a terceira mensagem angélica que vai aí dos versos 9 a 12, e nós temos aqui que diz o seguinte: seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado do cálice de sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos de Deus, diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta, a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então você tem aqui falando sobre sinal, falando sobre mandamentos. Paciência dos santos são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Nós acreditamos, como adventistas do sétimo dia, que este sinal não é um sinal visível, não vai ser um negócio que vai ser carimbado na sua testa, não é tampouco um chip. Já fizemos outros vídeos aqui no canal, você pode buscar sobre essa questão do sinal da besta. E para você entender o que seria o sinal da besta, você tem que entender primeiro qual é o sinal de Deus. Porque você só tem o falso daquilo que é verdadeiro. Não existe a nota falsa de R$15, por quê? Porque não existe a nota verdadeira. Então você tem que entender qual é o sinal de Deus, qual é o selo de Deus. Aí você vai na Bíblia, você tem um estudo amplo sobre essa questão do selo, do selamento. Nós temos o selo do Espírito Santo e toda pessoa que é selada com o Espírito Santo obedece à palavra de Deus, obedece os mandamentos do Senhor. Nós temos o selo da palavra, a Bíblia diz: sela a palavra no coração dos meus discípulos. Então, a Bíblia fala de diversos selos, não é? E a Bíblia também fala do selo, do sinal, que são palavras equivalentes nas línguas originais, no hebraico, no grego. E aí você tem Deus lá dizendo em Ezequiel que os meus sábados servirão de sinal, de selo entre mim e o meu povo. É um sinal entre Deus e o seu povo. Então, se nós temos um dia como um dia verdadeiro, nós temos um dia falso de adoração, que seria, portanto, este sinal. E você vai perceber no verso 12, aqui está a paciência dos santos. Veja, o que são estes santos? São aqueles que não receberam o sinal da besta, porque no início da terceira mensagem angélica diz: se alguém adorar a besta, vai receber o seu sinal, o seu selo, na mão e na testa. O seu sinal. Então, eu não quero receber o sinal da besta. Aí você tem aqui, está a paciência dos santos, no verso 12, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, eu não recebo o sinal da besta se eu for aquele que está no grupo dos que guardam os mandamentos de Deus. E aí eu vou para Ezequiel e lá diz, né? Os sábados servirão de sinal entre mim e o meu povo. Vamos ler esse texto só para deixar claro, para que você saiba. Não, onde é que o pastor está citando isso? Abra sua Bíblia aqui no livro de Ezequiel, capítulo 20, e o verso 12, que diz: também lhe dei os meus sábados para que servissem de sinal. Veja, no Apocalipse fala de um sinal da besta. Eu não quero o sinal da besta. Mas aqui a Bíblia diz: os meus sábados servirão de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20 diz: santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus. Então, nós temos um sinal de Deus. E está justamente no que o livro de Apocalipse já descreve no verso 12, quando fala que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e o sábado é um dos mandamentos de Deus. Então, fica claro que, de fato, ali nós temos um sinal entre Deus e o seu povo, e nós temos um sinal falso, portanto, um dia falso, que não é o dia de adoração prescrito por Deus. Naturalmente, a observância desse dia fará com que pessoas recebam um sinal. Pastor, isso já está acontecendo, então quer dizer que a pessoa que hoje guarda o domingo já está selado? Não.
Nós temos o sábado como dia do Senhor, nós temos uma contrafação deste dia, que seria o domingo, como um dia de guarda não estabelecido por Deus, e as pessoas acham que foi Deus que colocou, mas na Bíblia nós não temos nenhuma passagem, nenhum texto que mande nós guardarmos o domingo. E aí então, pastor, mas então quem guarda o sábado hoje já está selado? Quem guarda o domingo já está selado com o selo da besta? Não, porque se você lê Apocalipse capítulo 13, e como eu disse, isso é um outro estudo, acho que estou até me delongando demais nessa parte introdutória aqui, haverá uma imposição, haverá uma perseguição. E quando houver a imposição, aqueles então que observarem os mandamentos de Deus, de acordo com o Apocalipse capítulo 13, eles serão perseguidos. E aqueles que não observarem os mandamentos de Deus receberão, portanto, o sinal da besta e não serão perseguidos. E no capítulo 13 e o verso 16 diz, e faz com que, a besta, perseguindo, faz com que pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos, ou seja, todo mundo, não faz distinção, lhe seja posto um sinal na mão ou na testa. Veja que é a mesma coisa que é repetida em Apocalipse 14. Então nós temos aqui uma perseguição sendo feita e proibir de comprar e de vender, a não ser aquele que tenha um sinal, ou seja, aquele que observe o sinal da besta, que é uma contrafação do sinal de Deus. Isso acontece hoje? Não. O que está descrito em Apocalipse 13 já está acontecendo? Não. Portanto, eu não posso dizer que esse tipo de selamento aqui esteja vigorando, tá? Então não existe hoje, eu não posso dizer a pessoa que guarda o domingo, ela já está selada com o selo da besta, guardou o sábado, está selado com o selo de Deus. Não. Nós estamos falando aqui de um selamento escatológico, ou seja, um selamento para o tempo do fim. Quando a marca da besta foi imposta, de acordo com Apocalipse 13, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, de acordo com Apocalipse 14, e negarem receber este sinal, ou seja, eu não vou adorar um dia falso, eu vou adorar aquele que Deus estabeleceu. Então, estas pessoas não serão seladas com o selo da besta, serão seladas com o selo de Deus, com o sinal de Deus, e serão perseguidas, portanto. Mas tudo isso daqui está dentro das 3 mensagens angélicas, e por que eu disse que esse vídeo é voltado mais para o público adventista? Só existe uma igreja na face da terra que prega essa mensagem. Isso não é um exclusivismo de salvação, a igreja adventista não ensina isso, só os adventistas vão se salvar, não. Mas talvez, se exista um exclusivismo, seja na doutrina. Não é? Ou seja, nós acreditamos que a igreja adventista é o único povo na face da terra que tem a preocupação de pregar estas mensagens, conforme está aqui no livro de Apocalipse. E entre as mensagens, porque nós entendemos também que estas 3 mensagens angélicas, elas estão dentro de um contexto mais amplo, que é o contexto do santuário. A doutrina do santuário, tão amplamente ensinada na Bíblia, tanto no livro de Apocalipse, você vai ver claramente um santuário. Já no capítulo 1, você vê Jesus entre os candelabros de ouro no santuário celestial. Há um santuário no céu. O livro de Hebreus deixa claro que Jesus é nosso sumo sacerdote num santuário não feito por mãos de homens. Então nós, adventistas do 7º dia, entendemos que sim, existe um santuário no céu. E nós entendemos mais que todo o ritual, a ritualística do santuário aqui na terra, no Antigo Testamento, apontava para uma realidade maior. Todos os elementos e a ritualística do santuário aqui na terra apontava para uma realidade muito maior, que é a realidade de um santuário celestial. Portanto, se você tinha a morte do cordeirinho, você tem o verdadeiro cordeiro morrendo. Se você tem os candelabros ali e você tem os pães da proposição, representam também Jesus, a luz e também o pão da vida, e todos os elementos e a ritualística que era feita no santuário, ela se desdobra ou ela encontra a sua realidade no céu, quando Cristo é o nosso sumo sacerdote. E havia, de acordo com Levítico capítulo 16, um dia especial onde nós tínhamos um ritual chamado Yom Kippur. Eu já fiz um outro vídeo sobre isso. Esse era chamado o ritual, o dia da expiação, em Levítico capítulo 16. Também lá no capítulo 23, a partir do verso 26, você tem ali o dia da expiação.
Mas principalmente no capítulo 16 você vai encontrar toda a ritualística, inclusive o bode, Azazel e etc. E ali nos mostra claramente que o sumo sacerdote entraria uma vez por ano no lugar santíssimo para fazer a intercessão pelo povo. E nós entendemos como adventistas do sétimo dia, você pode estudar melhor sobre este tema. Eu tenho vários vídeos falando sobre a questão de Azazel, nós temos um vídeo que foi feito aqui no canal, eu, Michelson, o pastor Adriano Cecílio e o Sérgio Monteiro, sobre essa questão do juízo investigativo. Você pode assistir porque foram 2 lives bem extensas e eu não conseguiria condensar todo este assunto em pouquíssimo tempo, mas nós acreditamos que sim, Jesus Cristo ele adentra no lugar santíssimo para exercer, não que ele estivesse proibido de entrar neste lugar antes, mas para exercer a função de sumo sacerdote. Nós entendemos que Jesus já havia inaugurado e no processo de inauguração ele adentra todos os compartimentos do santuário. Quando Jesus sobe depois de sua morte e ressurreição, ele vai a todos os compartimentos do santuário, faz a inauguração. Mas em 1844 Jesus entra para exercer a função de sumo sacerdote, e é o que nós chamamos de juízo investigativo, o ritual da expiação. Pelos cálculos que nós encontramos na palavra do Senhor, e eu pretendo fazer um vídeo específico para tratar deste assunto, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essa é uma mensagem muito interessante em Daniel capítulo 8, verso 14. Por que, pastor, vocês têm essa questão com 1844? Então nós entendemos que a culminância, o ápice, o período final, ele é completado, ele chega até a data de 1844, partindo de 457 a.C. Esse 2.300 anos chega exatamente no outono, ou seja, em 22 de outubro de 1844. Então nesse ano, Cristo ele inicia o seu trabalho no lugar santíssimo, que nós entendemos ali ser o juízo investigativo. E estas mensagens angélicas de que falei no começo, aqui no livro de Apocalipse, elas deveriam, portanto, ser proclamadas com muita ênfase a partir de então. A partir de 1844, nós entendemos que essas mensagens precisam ser proclamadas ao mundo. Agora veja, se Deus então traz à tona um povo para proclamar estas mensagens a partir desta data, e nós temos 3 mensagens importantes a serem proclamadas a partir deste período de 1844, é óbvio perceber que Satanás faria a contrafação. Ele procuraria fazer uma antimensagem, ou trazer antimensagens para justamente confundir as pessoas. Se Deus tem 3 mensagens angélicas, Satanás traria 3 antimensagens angélicas. E quais foram estas mensagens que surgiram exatamente no mesmo período em que as 3 mensagens angélicas passaram a ser proclamadas, ou seja, a partir de 1844? Vamos dar uma olhada? Então nós temos aqui 3 personagens principais: Charles Darwin, nós temos Allan Kardec e nós temos Karl Marx. Vamos tratar da primeira antimensagem angélica, que é exatamente o evolucionismo, tendo a figura principal aí, Charles Darwin. E o que seria o evolucionismo? O evolucionismo seria a teoria científica que defende o processo de desenvolvimento natural de todas as espécies de seres vivos por meio de modificações lentas e progressivas através do mecanismo da seleção natural. Então, essa aqui é uma definição do que seria o evolucionismo. Mas nós precisamos responder uma outra pergunta. Quem foi Charles Darwin? Eu vou traçar aqui uma espécie de histórico, da vida de Charles Darwin. Quem foi ele? Vamos ver? Vamos lá. Na linha histórica, em 1809, nasce Charles Darwin, ali na Inglaterra. Em 1825, ele começa a estudar medicina na Universidade de Edimburgo. Em 1828, começa a estudar teologia em Cambridge. Olha que interessante. Charles Darwin era filho de pastor, ele começa a fazer teologia, mas ele não levava jeito para o trabalho ministerial, para ser um pastor como seu pai. Em 1831, ele faz a sua viagem no Beagle. Em 1837, ele começa a desenvolver as suas primeiras teorias.
Em 1838 ele casa-se com Emma Darwin. Essa mulher era muito religiosa, tá? E isso fazia com que Charles Darwin ele ficasse desconfortável em desenvolver as suas teorias, tendo em vista que a sua esposa, sendo uma mulher bastante religiosa, não aprovava, né, os seus estudos. Né? Vamos continuar. Em 1851 morre Anna Darwin e em 1859 é publicado então o livro A Origem das Espécies. No ano de 1882 morreu, portanto, Charles Darwin, na Inglaterra. E aí você me pergunta, mas e o que tem a ver 1844 com essa história toda aí? Bom, em 1831, como eu disse, ele fez a sua primeira viagem no Beagle. Em 1837 ele desenvolve ali as suas primeiras teorias. Mas e o que acontece em 1844? Vamos ver? Esta aqui é uma correspondência que foi trocada com Joseph Dalton Hooker e nesta carta, nestas conversações entre ele e Charles Darwin, veja o que Darwin ele fala. Estou quase convencido, bem ao contrário da opinião que comecei, de que as espécies não são, isto é, como confessar um assassinato, imutáveis. Eu acho que descobri, eis aqui a presunção, a maneira simples pela qual as espécies se tornam primorosamente adaptadas a vários fins. Esse indivíduo, o Joseph Dalton, ele foi um grande incentivador e foi ele quem meio que convenceu, você tem que publicar, você tem que escrever isso aí, Charles Darwin, e ele ficava assim receoso, né, de publicar alguma coisa, de escrever alguma coisa, mas esse rapaz foi que incentivou muito ele, também desenvolvia algumas pesquisas. E quando foi no ano de 1859, Charles Darwin meio que pressionado, porque já uma outra pessoa estava desenvolvendo teorias parecidas, e antes que ele publicasse lá, então o Charles Darwin foi e publicou o seu material. Mas não respondemos ainda a pergunta, vamos ver aí mais um pedacinho da carta, onde Charles Darwin diz, olha, em minha opinião, ocorreu uma série de mudanças em diferentes focos e também uma mudança gradual nas espécies. Eu ficaria maravilhado em ler o que você pensa sobre o assunto, já que nenhuma outra opinião me satisfaz na área. Então você vai perceber que através de muitas conversas, principalmente com esse rapaz que foi um grande incentivador, Charles Darwin chegou então a publicar o seu livro, isso em 1859, mas onde está 1844 na história? Vamos à resposta agora. Em 1844, Charles Darwin começa a escrever A Origem das Espécies. É nesse ano que ele escreve 22 páginas, ele consegue rascunhar 22 páginas do seu livro A Origem das Espécies. Exatamente nesse ano ele começou. Ok? Que o livro vai ser publicado muito mais tarde. Mas quando Deus levanta aquela primeira mensagem angélica, Satanás começa a trabalhar na mente de alguém para levantar uma antimensagem. E exatamente no mesmo ano, Charles Darwin começa a publicar, ou melhor, começa a escrever o livro A Origem das Espécies. Ele rascunhou ali 22 páginas desse livro. No evolucionismo, qual a sua principal antimensagem angélica? Ora, quando você vai para as 3 mensagens angélicas, você vai perceber que elas falam de um Deus que é Criador, de um Deus que é Senhor e de um Deus que é Salvador. Nas 3 mensagens angélicas, nós percebemos claramente um Deus Criador, um Deus Salvador, um Deus que é Senhor. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Nós temos um Deus Criador. Mas no evolucionismo não. No evolucionismo, a principal antimensagem angélica é o homem ainda traz em sua estrutura física a marca indelével de sua origem primitiva. E a sua origem primitiva não parte de Deus. Parte de evolução. Você vai evoluindo. Portanto, você não precisa de um criador. De acordo com a teoria de Charles Darwin, nós não precisamos de um criador. A primeira mensagem angélica diz que nós precisamos de um criador. E essa antimensagem chega para realmente tentar desconstruir a ideia de que nós precisamos de um criador. Mas o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 e o verso 3? Hebreus capítulo 11 e o verso 3 diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito por aquilo que é aparente.
precisamos sim de um Criador. A primeira antimensagem, nós não precisamos de um Criador, mas a mensagem bíblica é de que nós precisamos de um Criador, sim. Muito bem, nós vamos agora ver a segunda antimensagem angélica na figura deste jovem, deste senhor, que é conhecido como Allan Kardec, o pai do espiritismo moderno. Bom, o que é o espiritismo? O espiritismo é a teoria religiosa que defende o processo de desenvolvimento espiritual de todos os seres humanos por meio de sucessivas reencarnações, podendo esse processo ser guiado através da comunicação entre espíritos desencarnados e médiuns. Quem foi, portanto, Allan Kardec? Da mesma forma como nós fizemos, mostrando ali o Charles Darwin, nós vamos fazer agora mostrando Allan Kardec. Quem foi ele? Vamos traçar a linha histórica. Aqui nós temos a linha histórica de Allan Kardec. Seu nome, Hippolyte Léon Denis Rivail, é um nome francês, eu não sei se a minha pronúncia foi a mais correta, mas eu tentei. Ele nasce em 1804. Em 1822, ele faz o seu bacharelado em Ciências e Letras ali na Suíça. E é necessário fazer uma ressalva aqui interessante. Allan Kardec ele era um indivíduo extremamente inteligente e versado na área de exatas. Ele chegou a ser professor de matemática. No ano de 1832, ele casa-se com Amélia Gabrielle. Em 1834, ele torna-se membro da Real Academia de Ciências Naturais, na França. Em 1855, ele então começa a estudar as mesas girantes. O que vem a ser isso, pastor? Era um movimento espiritualista que existia ali na Europa, principalmente em Paris, e onde pessoas ficavam reunidas ao redor de uma mesa redonda ali, tá? E estas reuniões, nestas reuniões eles invocavam entidades, né, espíritos, enfim, e estas mesas elas começavam a subir, e em uma determinada altura elas começavam a rodar lá em cima. E aquilo impressionou de maneira muito forte a mente de Allan Kardec, de maneira que ele passou a estudar sobre o assunto. Ele passou a buscar mais acerca destas filosofias espiritualistas. Continuando aqui, nós temos o ano de 1857, em que ele publica o Livro dos Espíritos. Tá? No ano de 1858, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e em 1869, portanto, faleceu Allan Kardec em Paris, na França. Mas a pergunta vem, e o que tem a ver em 1844? Não é? A gente entende que as mensagens angélicas elas passam a ser proclamadas de maneira profusa, enfática, a partir deste ano, profeticamente, e já vimos que lá no evolucionismo, exatamente nesse ano, o inimigo levanta alguém para trazer uma mensagem. Nós não precisamos de um criador, não. Mas será que com o espiritismo foi a mesma coisa? Bom, vamos ver. Como eu disse para vocês, em 1855, Allan Kardec começou a estudar sobre as mesas girantes. Ele publicou o Livro dos Espíritos em 1859, mas voltando aí no tempo, nas buscas que ele fez, ele chegou ao caso das irmãs Fox, que ganhou assim proporções grandes entre os espíritas e hoje é visto, vamos dizer assim, como pontapé para o espiritismo moderno. O caso das irmãs Fox ocorreu ali em 1848, em uma cidade aqui próxima onde eu moro, chamada Hartsville, no estado de Nova York, e lá ocorreram alguns fenômenos e Allan Kardec estudou, foi em busca para entender o que seria de fato o espiritualismo, o espiritismo, e ele chegou ao caso das irmãs Fox. Mas de maneira muito interessante, conquanto o caso das irmãs Fox tenha se tornado assim o pontapé e ele tenha ocorrido em 1848, não foi em 1848 que as pancadas misteriosas nas paredes ocorreram. Só explicando para quem não conhece essa história, em 1848 a família Fox testemunhou alguns fenômenos sobrenaturais em sua casa, que foi considerado assim uma bobagem a princípio, mas que mais tarde veio realmente a tomar proporções maiores. As crianças, elas ficavam ouvindo pancadas nas paredes
e elas começaram a tentar manter uma comunicação com o que elas entendiam ser os espíritos que estavam do outro lado. Então, meio que fizeram um código para cada pancada, letras, enfim, e começaram a perguntar e conversar com os espíritos. E isso veio a expandir-se, tornando-se aí o espiritismo moderno. Inclusive no centenário do espiritismo, uma revista espírita diz que necessariamente para falar de espiritismo tem que passar por Hydesville, ou seja, tem que passar ali por aqueles fenômenos. Mas como eu disse, não começou com as irmãs Fox. Começou em 1844, com outra família que morava ali. Vamos ver? 1844, vamos ver o que aconteceu? Veja o que diz esse jornal Folha Espírita do mês 10 de 1995. Depois disso, passado algum tempo, aproximadamente em 1844, começaram a dar-se fenômenos estranhos naquela casa. A mãe de Lucrécia, senhora Anne Pulver, que mantinha relações com a família Bell, relata que em 1844, quando visitara a senhora Bell, indo fazer tricô em sua companhia, ouvira desta uma queixa. Disse-lhe que se sentia muito mal e quase não dormia à noite. Quando lhe perguntou qual a causa, a senhora Bell declarou que se tratava de rumores inexplicáveis. Parecera-lhe ter ouvido alguém a andar de um quarto para o outro, acordou o marido e fê-lo levantar-se e trancar as janelas. A princípio tentou afirmar à senhora Pulver que possivelmente se tratasse de ratos. Posteriormente confessou não saber qual a razão de tais rumores, para ela, inexplicáveis. A jovem Lucrécia Pulver também testemunhou os fenômenos insólitos observados naquela casa. Os Bells terminaram por mudar-se. Então, vocês percebem que, de fato, as manifestações espiritualistas sobrenaturais em Hydesville, naquela casa onde mais tarde veio a estabelecer-se ali a família Fox, na realidade começou em 1844. Então, toda a movimentação espiritualista ocorre em 1844 ali. E a família ficou assustada, a família dos Bells, eles disseram, olha, não dá pra gente ficar aqui não, com esses barulhos, gente andando dentro da casa, barulho de gente andando, porta fechando, e essas coisas aí sinistras, e eles, saíram. Já a família Fox, vamos conversar aqui com esses espíritos, e aí, em 1848, então, vem à tona estes fenômenos que estavam ocorrendo. Mas, repito, começaram em 1844. Então está aqui, na linha do tempo, 1844, as primeiras manifestações espíritas em Hydesville. Agora veja o que diz este senhor, Arthur Conan Doyle. Eu não sei se vocês sabem quem ele é. Ele foi um espírita extremamente dedicado e é o autor da obra de Sherlock Holmes. Então, nós temos aqui um indivíduo conhecido, famoso, escreveu a obra de Sherlock Holmes, e olha o que ele fala sobre as manifestações ali, naquela casa em Hydesville. É impossível precisar uma data para as primeiras aparições da força inteligente exterior, de maior ou menor elevação, influindo nas relações humanas. Os espiritualistas costumam tomar a data de 31 de março de 1848 como o começo dos acontecimentos psíquicos, pois as suas próprias manifestações datam daquela época, e ele está falando aqui das irmãs Fox. Entretanto, não há época na história do mundo em que não encontramos traços de interferências preternaturais e o seu posterior reconhecimento pela humanidade. A única diferença entre esses episódios e o movimento moderno é que aqueles podem ser apresentados como casos esporádicos de extraviados de uma esfera qualquer, enquanto os últimos, ou seja, aquilo que aconteceu em Hydesville em 1848 com as irmãs Fox, mas que teve início lá atrás com os Bells em 1844, olha o que ele diz, os últimos têm as proporções de uma invasão organizada. Gente, olha que coisa interessante. Ele diz que aquilo tem as proporções de uma invasão organizada. Parece que os demônios se juntaram e disseram, vamos nos organizar para invadir. Vamos trazer algo à tona aqui. Vamos fazer o negócio acontecer agora. Agora a gente tem que se juntar para fazer isso. Não é um pastor que está falando, é um espírita que está dizendo, olha, precisamos
nos organizar. Os demônios, eles vieram de maneira organizada, agora trabalhando justamente para trazer o espiritismo à tona. E eu achei muito interessante essa expressão, uma invasão organizada, porque, como ele diz, sempre houve, né, coisas espiritualistas ao longo da história, sempre houve manifestações espiritualistas. Mas era assim, ali, acolá e etc. Aqui parece, como ele disse, foi uma invasão organizada. O inimigo se preparou para fazer isso. E quando ele começa? Lá em 1844 e 1848, a coisa realmente anda com as irmãs Fox. Não é? Isso é bastante interessante. No Espiritismo, qual é a sua principal antimensagem angélica? A principal antimensagem angélica do Espiritismo é de que nós não precisamos de um Salvador. Por quê? Porque você morre e vai reencarnando. Olha o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Você vai encontrar, portanto, salvação em obras de caridade, fazendo o bem. Então você vai fazer o bem, e se você for uma pessoa muito boa, aí você vai reencarnar melhor na próxima vez. E aí, se você continuar sendo uma pessoa boa, vai reencarnando cada vez melhor. E através de sucessivas reencarnações é que você vai elevando o seu estado. Você não precisa de um Salvador, portanto. Biblicamente, nós somos maus, somos pecadores, e a solução não está na reencarnação, mas na ressurreição. Depois da nossa morte, Cristo nos ressuscitará. Biblicamente é assim. Nós precisamos, portanto, de um Salvador, porque sem ele nós não ressuscitaríamos nunca. E o que Romanos diz no capítulo 3 do livro de Romanos, o verso 23 e 24? Romanos, capítulo 3, e os versos 23 e 24 dizem assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós precisamos sim de um Salvador. Necessitamos de um Salvador, precisamos de um Salvador. Mas o Espiritismo ele vai negar esta mensagem. É a antimensagem angélica. A mensagem angélica diz que a gente precisa de um Criador. O evolucionismo diz não precisamos. Nós vamos evoluindo. A mensagem angélica diz nós precisamos de um Salvador. O Espiritismo diz não, você não precisa de um Salvador. Você vai reencarnando e vai melhorando com o passar do tempo. Existe relação entre o Espiritismo e o evolucionismo? Claro, vamos ler? Olha só, a Gênese de Allan Kardec diz o seguinte: da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e o do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nada há aí de impossível, nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. Bem pode dar-se que corpos de macacos tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra. Você percebeu? Então, o próprio Espiritismo está trazendo uma relação íntima com o evolucionismo, dizendo, olha, não tem problema se a gente evoluiu do macaco, porque provavelmente os macacos foram as primeiras armaduras, né, os primeiros corpos onde os espíritos reencarnaram. Então você percebe que são teorias que estão entrelaçadas. Mas vamos à última antimensagem angélica, e é a do marxismo. O marxismo ele tem esse nome por causa de seu originador, que era chamado Karl Marx. O que é o marxismo? O marxismo é a teoria filosófica que defende o processo de desenvolvimento social de todos os povos por meio de uma revolução social, através de um governo central do proletariado, isso seria o socialismo, rumo a um autogoverno ideal, que seria o comunismo. Então aqui você tem uma definição clara do que seria, portanto, o marxismo, tá? Qual era a ideia defendida por Karl Marx. Mas quem foi Karl Marx? Quem foi Karl Marx? Vamos traçar a linha do tempo de Karl Marx? Vamos lá? Em 1818 ele nasceu, tá? Nasceu ali na Prússia. Em 1835 ele começa a estudar Direito na Universidade de Bonn.
Ele termina o seu doutorado em filosofia na Universidade de Berlim em 1841. Em 1842 ele torna-se redator da Gazeta Renana. Em 1843 ele casa-se com a jovem Jenny, uma jovem que sofreu muito com o Karl Marx. Ele foi um indivíduo que trouxe muito prejuízo emocional para esta mulher. Em 1843, a Gazeta Renana é fechada pelo governo prussiano e aí então Karl Marx muda-se para a França. Em 1845 ele foi expulso da França e ele mudou-se para Bruxelas. Em 1848 então ele publica o Manifesto Comunista. Em 1848 ainda ele foi expulso de Bruxelas e mudou-se então para a Colônia. Em 1849 ele foi expulso de Colônia e tornou-se apatriado. E eu fiquei pensando, rapaz, o camarada ele era bem quisto, hein? Todo lugar onde ele ia expulsavam ele. Ele foi para França, expulso da França. Vai para Bruxelas, é expulso da Bruxelas. Vai para a Colônia, é expulso da Colônia e torna-se apatriado. Que coisa, não? E aí você já vai percebendo quem era essa figura. Em 1849 ele fixa residência em Londres. Em 1851 ele tem um filho em um caso extraconjugal com a senhora por nome Helena. E em 1867 ele publica o livro O Capital. Em 1881 morre a sua esposa, Jenny. E em 1883 morre Karl Marx na Inglaterra. Muito bem. E o que tem a ver 1844? Olha, que coisa interessante. Vocês vão ver como todas essas três antimensagens surgem exatamente no mesmo período. Em 1841, como eu falei, ele terminou seu doutorado em filosofia ali na Universidade de Berlim. Em 1842, ele conhece Friedrich Engels. E em 1844, o que aconteceu? Vamos ver aqui. Em 1844, isso aqui é uma biografia de Marx, escrita por Friedrich Engels, tá? E ele diz o seguinte: em 1844, Marx se lançou no estudo da economia política, dos socialistas franceses e da história da França. O resultado foi sua conversão ao socialismo. Em setembro de 1844, Friedrich Engels visitou Marx em Paris por alguns dias e sua colaboração, que só terminou com a morte de Marx, data deste ponto. Então aqui você tem algo muito interessante. Em 1844 foi a conversão de Marx ao socialismo. Em 1844 ele torna-se socialista. No marxismo, qual é a principal antimensagem angélica? A gente já viu que Deus é criador, Deus é salvador e Deus é senhor. O evolucionismo diz que nós não precisamos de um criador, o espiritismo diz que nós não precisamos de um salvador. E o que o marxismo diz? Nós não precisamos de um senhor. Não precisamos de um senhor. Olha o que Karl Marx falou: a religião é o ópio do povo. A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens é a exigência de sua felicidade real. E ele diz mais: claro que em períodos em que o Estado político nasce violentamente, quando libertação política é a forma em que os homens se esforçam para conseguir a sua libertação, preste muita atenção agora, o Estado pode e deve ir tão longe quanto a abolição e a destruição da religião. Mas ele pode fazer isso só se ele decidir pela abolição da propriedade privada ao máximo, a tributação progressiva e assim ir tão longe como a abolição da vida, a guilhotina. É necessário dizer que o ateísmo soviético vitimizou mais de 20 milhões de cristãos. Karl Marx dizia que nós não precisamos de um senhor. Vamos fazer uma revolução social. Mas a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11 e o verso 6, Hebreus capítulo 11 e o verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para Marx não precisamos de religião, não precisamos de um senhor que determine a nossa vida, que determine as nossas decisões, aquilo que a gente vai fazer. Mas a Bíblia diz em Hebreus que precisamos sim de um Senhor.
Precisamos de um Senhor. Agora eu queria ler alguns textos para vocês. São textos daquela que nós consideramos a nossa profetisa. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque ela vai falar sobre estas ideias marxistas de que a propriedade privada tem que acabar e etc. Vamos ver aqui o que ela fala? Não é plano de Deus que a pobreza desapareça do mundo. E aí você já deve ficar chocado. Como assim? Que absurdo, como é isso? Será que ela está pregando que todo mundo tem que ser pobre? Não. Ela só está dizendo que não era propósito de Deus no mundo de pecado que a pobreza deixe de existir. E ela vai dizer por quê. As classes sociais jamais deveriam ser igualadas. Mas é exatamente isso que prega o marxismo. O socialismo, o comunismo. Só que é interessante, ela é igualada por baixo. Todo mundo é pobre. Vai lá em Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, você vai ver. Existe ali a igualdade, mas é todo mundo pobre. E existe, claro, aqueles que ganham muito, mas é uma parcela pequenininha que manda. O resto, tudo igual lá embaixo, né? E ela diz, as classes sociais jamais deveriam ser igualadas, pois a diversidade de condições que caracteriza nossa raça é um dos meios pelos quais Deus tem pretendido provar e desenvolver o caráter. Olha que coisa interessante ela diz agora. Muitos têm insistido com grande entusiasmo em que todos os homens devem ter parte igual nas bênçãos temporais de Deus. Não era esse, porém, o propósito do Criador. Cristo afirmou que sempre teremos conosco os pobres. Os pobres, bem como os ricos, são comprados por seu sangue. E entre os seus professos seguidores, na maioria dos casos, os primeiros os servem com singeleza de propósito, enquanto os últimos estão constantemente colocando as suas afeições nos tesouros terrenos, e Cristo é esquecido. Os cuidados desta vida e a ambição das riquezas eclipsam a glória do mundo eterno. Seria, preste bastante atenção, a maior desgraça que já sobreveio à humanidade se todos devessem ser colocados em posição de igualdade em possessões terrenas. Olha que coisa interessante. Ela está dizendo que se todo mundo fosse igual, isso seria a maior desgraça para a humanidade. E você não precisa olhar a humanidade inteira, basta olhar os países que adotaram e você vai ver como esta sábia mulher inspirada por Deus tinha razão. Olha para esses países que eu mencionei e você vai ver. Tentaram colocar em posição de igualdade. Não, todo mundo igual, não existe propriedade privada, tudo pertence ao Estado. Veja lá como que eles estão. Veja como que a coisa está nesses países. Né? Então, a serva do Senhor, muito tempo antes de existir, por exemplo, União Soviética e as ideias de Marx ter invadido o mundo, muito antes disso ela já estava dizendo, não é propósito de Deus não, que a coisa acontecesse dessa forma. Agora, existe relação entre evolucionismo e marxismo? A gente já viu que existe entre evolucionismo e o espiritismo, mas entre evolucionismo e marxismo, veja, Karl Marx ele diz aqui numa carta para Friedrich Engels, ele disse o seguinte: nas últimas 4 semanas li todas as coisas, entre outros, o livro de Darwin sobre a seleção natural. Embora seja desenvolvido no estilo inglês bruto, este é o livro que contém a base sobre a história natural para a nossa visão. Ei, você está entendendo o que eu acabei de falar aqui? Você ouviu o que eu acabei de dizer? Karl Marx não é o pastor que está falando, não é o religioso que está dizendo. O próprio Karl Marx está dizendo que o evolucionismo, a teoria de Charles Darwin, fornece a base para o marxismo. Aí eu pergunto, dá para ser marxista e cristão? Não, não dá. Não dá. Porque qual que é a base? Quem está dizendo não sou eu, é ele. A base para as ideias dele está lá no evolucionismo. E ele vai explicar mais. O trabalho de Darwin é o mais importante e se adequa ao meu propósito, pois fornece uma base na ciência natural para a luta de classes histórica. O trabalho de Darwin é o mais importante e se adequa ao meu propósito. Você é evolucionista? Você acredita nas teorias de Darwin? Você acredita que Deus não é o Criador, que nós viemos do acaso?
que nós evoluímos. Não, você não acredita nisso, então você não pode ser um marxista, porque esta é a base para o marxismo. Marx quem está dizendo, não sou eu. É Marx quem diz que a obra de Darwin é importante e é a base para ele. Serve ao seu propósito. Que coisa, não? Que coisa interessante, não? E aí eu fico impressionado quando eu vejo aí alguns cristãos defendendo o marxismo. Talvez nem conheçam. Talvez nem saibam. E se sabem e conhecem, então vão dar contas a Deus por estarem propagando ideias tão diabólicas como essas. Continuando, existe relação entre espiritismo e marxismo? Bom, pastor, e agora vamos ver, né? Porque já vi que existe entre o marxismo e o evolucionismo, mas entre o marxismo e o espiritismo existe alguma coisa? Tá, vamos ler, vamos ver aqui. Esta obra aqui é uma obra póstuma de Allan Kardec, e eu vou tentar explicar de um jeito simples para você. Não sei se você sabe o que é psicografia, quando uma pessoa recebe uma entidade, um espírito, e ele passa a escrever o que aquele espírito lhe manda escrever, ou até o próprio espírito vem e dita para ele o que deve ser escrito. Essa aqui é uma obra póstuma de Allan Kardec, ou seja, Allan Kardec já tinha morrido, mas ele voltou para contar essa história e alguém escreveu e foi aí publicado em 1926. E nessa história, Allan Kardec, entre aspas, vai contar um episódio que aconteceu com ele, quando um espírito lhe visitou e conversou com ele logo no início da sua obra, no início dos seus trabalhos. E olha o que aconteceu. Vamos lá. Quando o bordão soar, abandoná-lo-eis. Apenas aliviareis o vosso semelhante. Individualmente o magnetizareis, isto é, fazer hipnose, a fim de curá-lo. Depois, cada um no posto que lhe foi preparado, porque de tudo se fará mistério, pois que tudo será destruído, ao menos temporariamente. Deixará de haver religião, preste atenção. E uma se fará necessária, mais verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, e aqui o espírito falando com ele, chama ele pelo nome, não de Allan Kardec, mas o nome original dele. A tua missão é aí. Por quê? Vamos ver. A ti, M, e aí nós não sabemos quem é esse M, não foi colocado para o público, não sei se apagaram, enfim, só está escrito lá M e reticências. Então nós não sabemos quem é esse M. Há controvérsias, eu não vou ser desonesto com você e dizer que todo mundo acredita que esse M aqui é o Marx, mas boa parte dos espíritas acreditam que M aqui é uma referência a Marx, ao Karl Marx. Outros acham que não. Eu queria que você ouvisse o texto e chegasse às suas conclusões, tá? A ti, M, a espada que não fere, porém mata, contra tudo o que serás tu o primeiro a vir. Ele, Rivail, virá em segundo lugar. É o obreiro que reconstrói o que foi demolido. O senhor M, que assistia àquela reunião, e aqui é necessário dizer que Marx, ele morou um período na França, como vocês lembram naquela linha do tempo que eu tracei, exatamente na mesma época em que o senhor Allan Kardec morou também. E aqui diz, o senhor M, que assistia àquela reunião, era um moço de opiniões radicalíssimas, envolvido nos negócios políticos e obrigado a não se colocar muito em evidência. Então, por conta desta fraseologia que muitos espíritas acreditam que esse senhor M aqui, um jovem na época, era o Marx. Tá? Continuando, acreditando que se tratava de uma próxima subversão, apresentou-se a tomar parte nela e a combinar planos de reforma. Era, aliás, homem brando e inofensivo. Bom, até aqui, pastor, não está claro, né, que existe uma relação aí entre espiritismo e socialismo, espiritismo e marxismo, porque está muito subjetivo. Esse M pode ser ou pode não ser. Acontece que depois da morte do senhor Allan Kardec, o homem que substituiu ele, que assumiu a liderança e ficou tão conhecido e famoso e vamos dizer assim,
o principal ícone depois que Allan Kardec morreu chama-se Leon Denis. E olha o que esse homem espírita, que foi líder do espiritismo depois de Allan Kardec, olha o que ele falou. Socialismo e espiritismo estão unidos por laços estreitos, visto que o primeiro oferece ao segundo o que lhe falta a mais. O primeiro, ou seja, o socialismo, oferece ao segundo, o espiritismo, o que lhe falta a mais. O que é? O elemento de sabedoria, de justiça, de ponderação, as altas verdades e o nobre ideal, sem o qual este último, corre o risco de permanecer impotente ou de mergulhar na escuridão da anarquia. Meu querido, eu queria que você entendesse isso daqui. Você prestou atenção? Não é um pastor falando, não é um religioso falando, não é o político A que é contra as filosofias marxistas ou filosofias de esquerda, direita. Não, nada disso, não. Vamos esquecer um pouquinho isso daí, porque basta você falar de marxismo, você é do partido tal, você defende fulano de tal. Não, esquece um pouquinho política. Eu estou falando aqui de antimensagens angélicas. Quem está dizendo é um líder do espiritismo que substituiu Allan Kardec, não sou eu, não é o pastor, não é o religioso, não é o político, é o espírita, líder no espiritismo, que disse, o Leon Denis, ele disse que espiritismo e socialismo estão unidos por laços estreitos. Por isso eu não sou marxista. E quando alguém me pergunta assim, dá para ser marxista e cristão? É impossível. Não existe possibilidade de você ser marxista e cristão ao mesmo tempo. Ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você é cristão ou você é marxista. Não existe possibilidade de você ser marxista e cristão. É impossível. Por quê? Porque quem é marxista tem as bases. Qual é a base do marxismo? Marx falou. A base, evolucionismo. Charles Darwin. A mais importante obra. Oferece a base para aquilo que eu vou discorrer, para o meu propósito, é fundamental. Tá? E o Leon Denis vai dizer que o espiritismo e o marxismo, né, o socialismo, estão unidos por laços estreitos. Claro, vem da mesma mente. A mesma mente que começou a trabalhar na mente de Charles Darwin, na mente de Allan Kardec, é a mente que trabalhou também é a mente que trabalhou na cabecinha ali de Karl Marx. Simples assim. Então, estas são as 3 antimensagens angélicas. Nas 3 mensagens angélicas, Deus aparece como Senhor, como Criador, como Salvador. Nas 3 antimensagens angélicas não precisamos de um Criador, de um Salvador e de um Senhor. Eu não posso ser evolucionista, não posso ser espírita e não posso ser marxista. São contrários à palavra do Senhor. Que Deus abençoe você. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. E que você tome a decisão. Se até hoje você foi simpatizante com alguma dessas teorias, que você tome a decisão de dizer assim, Senhor, não, eu não quero isso. Sabe por quê? Porque a nossa esperança, de acordo com Apocalipse 21, verso 1 a 5, está na volta de Jesus. Quando haverá um novo céu e uma nova terra. Ali sim haverá justiça. Ali sim haverá uma igualdade, mas não a igualdade proposta por Marx. Ela é divina. Ela vem de Deus. A nossa esperança está na volta de Jesus. E não nas ideias filosóficas, marxistas, evolucionistas ou espíritas. Que Jesus possa abençoar você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.